Então, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai estar vendo esse vídeo, né? É um trabalho sobre despejo de memória. Meu nome é Erickson Lopes dos Santos, pelo IFTM, Campus Paracatu. Meu curso é Análise e Desenvolvimento de Sistemas, no segundo período, e o professor é Rafael Maciano. No contexto de computação, despejo de memória consiste do estado gravado da memória de um trabalho, da memória de trabalho de um programa de computador em um momento específico. Geralmente quando o programa trava ou quando foi encerrado de maneira anormal. O que acontece? Aquela famosa, é só um exemplo, né? A famosa tela azul da morte do Windows, que o Windows se encerra inesperadamente. O despejo de memória entra em ação, né? Ele é um recurso do Windows e de vários outros sistemas operacionais que você pega os dados da memória RAM, grava eles em um arquivo no disco rígido. No exato momento em que houve essa falha, né, esse erro. Para que serve esse despejo de memória? Como você tem ali os dados do exato momento em que o computador apresentou o erro, você pode apurar aqueles dados para descobrir qual erro aconteceu. Em vários sistemas operacionais, tem formas diferentes de trabalhar. Nos sistemas operacionais modernos, baseados em Unix, por exemplo, administradores e programadores podem ler o despejo de memória utilizando a biblioteca BFD e a GBD e o arquivo objeto para ler o que tem nesse arquivo. Aí, a partir disso, você vai ter os dados crus para fazer sua análise, né, sua depuração em cima dos dados, para tentar descobrir qual exatamente aconteceu. Os formatos dos dados do despejo de memória mudam também de sistema para sistema. Nos sistemas baseados em Unix, geralmente é utilizado esse arquivo, essa extensão A.out na versão de Unix, versões antigas. Esse é LF nos Linux modernos, sistemas BSD, e Mac nos Mac OS. E no Windows a extensão utilizada é o .dmp. DMP de dump, que quer dizer despejo. E falando no contexto de Windows, existem vários tipos de despejo de memória. Despejo de memória pode ser completo, que você pega ali realmente todos os dados da memória RAM e grava no seu disco para fazer uma análise. E o seu disco tem que ter o requisito de caber sua memória RAM, né? Tem que ter o espaço da memória RAM e mais 1 MB para poder gravar. O despejo de memória kernel, né? Somente ali aqueles dados de núcleo do sistema que é gravado, né, em dados em contexto de kernel. E da mesma forma tem que ter memória suficiente para acomodar. O despejo de memória pequeno é o menor, como se diz, a menor quantidade de dados possível para você poder apurar aqueles dados, né? Fazer sua análise, sua depuração. E o despejo de memória automática, ele contém as mesmas informações da memória kernel. A diferença é a maneira como o Windows vai definir o tamanho da paginação do sistema. Por exemplo, se as opções de tamanho gerenciado pelo sistema e de despejo de memória kernel estiver definido como despejo automático de memória, o Windows vai definir o tamanho da memória RAM. Aliás, desculpa, o Windows poderá definir o tamanho de arquivo paginação como menor que o tamanho da memória RAM. O que acontece? Se essas opções estiverem ativas, o Windows vai definir o tamanho suficiente para acomodar sua memória kernel, para sempre caber, né, todos os dados da memória kernel. Aí, com essas opções ativas, o Windows sempre vai disponibilizar um arquivo do tamanho da memória, para sempre caber todos os dados, e nunca alguns dados só. Desculpa. E é isso.
No mais, a gente falou sobre o que é o despejo de memória, sobre para que ele serve, as extensões que usam em vários tipos de sistema, os tipos, né? E essas são as referências. Obrigado por assistir.